príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Amém? Palavra de Deus, Daniel. A gente está estudando o livro de Daniel, a gente está na nossa maratona sobre o livro de Daniel, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6. Passaram-se alguns anos desde quando houve aquele banquete lá no palácio, na Babilônia, Belsazar, quando apareceu aquela mão e escreveu aquelas escrituras, e depois Dario, ele entrou na cidade da Babilônia e ele conquistou aquela cidade que era intransponível. Já havia passado. Babilônia não era mais o centro do mundo. Babilônia não era mais a cidade mais importante, apesar de ainda existir, não era o local onde se exercia o governo. Dario, que era Medo, e nesse tempo aqui haviam duas nações que controlavam ali o mundo antigo, a Pérsia e a Média. Esses dois países, representando aquela estátua que Daniel, aquele sonho que Daniel teve sobre aquela estátua, cuja cabeça era de ouro, cujo peito era de prata. Esses dois reinos simbolizam uma parte de prata daquela estátua, a Média e a Pérsia, sobre o governo de Dario e sobre o governo de Ciro. Esses dois países é que ditavam as regras. E a gente vê aqui nesse texto que ainda Daniel estava vivo. Daniel tinha provavelmente por volta de 80 anos de idade, quando Dario ele assume o poder, quando Dario ele começa a governar a Pérsia, começa a governar a Média. Daniel já tinha por volta de 80 anos de idade. E aí Dario, a primeira coisa que ele resolve fazer, uma das primeiras coisas que Dario resolve fazer, é eleger pessoas que iriam ajudá-lo a governar tão vasto império, porque era um império muito vasto. Havia muitas nações que foram conquistadas por este império. Dario, ele não conseguiria governar sozinho, ele precisava de braços, ele precisava de ajuda, ele precisava de pessoas. Então, a gente vê que Dario, ele constitui, ele seleciona, né? ele outorga poder para 120 presidentes. Então a gente imagina que no mínimo haviam 120 nações que estavam debaixo do poder de Dario. Dario era a autoridade máxima. E um desses 120, entre esses 120, haviam 3 que seriam destaque. 3 que iriam se destacar acima desses outros, e esses outros teriam que prestar contas para esses 3, que seriam os principais, né? E Daniel estava entre esses 3. Daniel, que era judeu, Daniel, que era temente a Deus, que era servo de Deus, Daniel estava entre esses 3. Só que se a gente reler aqui o texto, a gente vai ver que a intenção desses homens, a intenção desses sátrapas, desses governadores, desses líderes, não era o bem das pessoas, não era governar para as pessoas, era governar para si mesmos. Porque a primeira coisa que eles tramaram fazer é derrubar Daniel. Eles não estavam preocupados com o bem das pessoas,
Eles não estavam preocupados com o bem da nação. O governo político, que a gente agora está em época de eleição, né? A gente vai ter agora as eleições. A primeira coisa que um governante precisa se preocupar é com as pessoas que ele vai governar. O que a pessoa vai precisar? Qual que é a necessidade da cidade? Qual que é a necessidade do país? Qual que é a necessidade do governo? Agora as eleições vão ser para prefeito. Qual que é a necessidade da cidade que eu vou governar? Esse tem que ser o foco. Mas muitos governantes, eles perderam esse foco. A primeira coisa que eles pensam: quanto de poder eu vou ter? Quanto de influência eu vou ter? Quantas pessoas que eu vou governar? Mudou o foco. E o foco daquele que está sob liderança, o foco daquele que é um líder, o foco principal dele é os seus liderados. Se eles vão estar bem, ele precisa investir em obras sociais, ele precisa investir em emprego, ele precisa investir em qualidade de vida, ele precisa pensar nas pessoas, no povo, né? Mas a gente observa que nem sempre é assim. Nem sempre o governo, nem sempre os governantes, aqui no caso os sátrapas, os presidentes, eles tinham essa intenção. Eles tinham um homem ali chamado Daniel, e eles viram em Daniel alguém que era superior a eles, e eles ficaram com medo. Eles bolaram alguma coisa para derrubar Daniel. Eles poderiam fazer o contrário: vamos chamar o Daniel e vamos aprender. Ele já tem quase 80 anos de idade, ele tem muita coisa para nos ensinar. Vamos sentar com este homem, segundo a palavra deles aqui, que tem o Espírito dos deuses santos, de acordo com as coisas que eles falavam aqui. Vamos se assentar com esse homem, vamos nos reunir com Daniel e vamos aprender com ele. Mas não, a soberba, o orgulho, a altivez, o medo de perder a posição, o medo de não mais aparecer, de perder a influência, falou mais alto. E muitas vezes as pessoas, elas são movidas dessa forma. Nós somos muitas vezes movidos por essa natureza. Nós não nos colocamos no lugar das pessoas que sofrem, das pessoas que precisam de ajuda. Muitas das vezes, coisas que a gente faz são coisas para nós, para a gente aparecer. A gente faz coisas para a gente chamar atenção, coisas para o nosso benefício. E esse é o maior erro do ser humano, e principalmente daquele que se diz cristão, daquele que diz que acredita em Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, tudo que a gente for fazer na nossa vida tem que ser, em primeiro lugar, para Deus, e em segundo lugar, para o meu irmão. Eu não posso pensar em mim, eu não posso pensar apenas no meu bem-estar, eu não posso pensar apenas nas minhas coisas. Eu preciso pensar como está o meu irmão, eu preciso pensar o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para servir, porque a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. O próprio Senhor Jesus deu esse exemplo. Ele falou: olha, eu vim para servir e não para ser servido. Mas no mundo hoje há uma inversão de valores. Infelizmente está entrando nas igrejas, há uma inversão de valores. A gente tem perdido o nosso foco, a gente tem perdido o nosso propósito. E o propósito da igreja é abençoar, o propósito da igreja é servir, o propósito da igreja é levar a palavra de Deus para que pessoas sejam alcançadas e tenham as suas vidas transformadas. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é libertar almas, é libertar pessoas, é através do nome de Jesus, levar este nome às pessoas. E as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão em suas casas, as pessoas que muitas dessas não veem saída para a sua situação, a igreja, a responsabilidade da igreja é levar uma palavra dizendo: olha, tem solução, olha, o seu problema tem solução, olha, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda opera milagres. Essa é a função da igreja, fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. É Ele que precisa aparecer, é o Senhor que precisa aparecer, é Ele que tem que ser conhecido, não sou eu, não somos nós somos apenas um canal aonde Deus vai usar para que pessoas sejam salvas, e muitas dessas pessoas são pessoas que estão na nossa família,
parentes nossos. São parentes nossos. Nós precisamos nos preocupar com os nossos parentes, porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior que o ímpio e já negou a fé. Nós precisamos nos preocupar com os nossos parentes, precisamos nos preocupar com a nossa família, precisamos nos preocupar com o bem-estar das pessoas que estão próximas a nós. Esse é o dever de todo cristão. E esses homens, quando eles foram colocados como governadores, a primeira coisa que eles fizeram, eles se juntaram para derrubar quem eles imaginavam que poderia ser o empecilho na sua ambição de conquista, de poder, de influência, de aparecer. É a mesma coisa que acontece hoje. Os personagens mudaram, mas a história é a mesma. As pessoas mudaram os personagens, mudaram, mas é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje se criam conchavos, hoje se criam panelinhas, hoje se criam pessoas, formam-se grupos fechados ali no governo, e onde um dá benefício para o outro, mas sempre pensando naquilo que ele pode ter de volta. É o que acontece nos governos. Aí entra a corrupção, aí entra o roubo, aí entra toda sorte de coisa ruim que destrói uma nação. Criam-se grupinhos, criam-se panelinhas, colocam ali pessoas que vão satisfazer apenas o seu desejo de ter poder e permanecer no poder e não perder o poder. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Quando Dario ele assume o governo, e Dario foi um homem sábio, né? Ele olha para aquilo tudo, para aquele extenso governo que ele iria governar, que ele iria exercer domínio. Dario precisava de pessoas de confiança. Dario ele pensou nas pessoas, ele pensou no que ele poderia fazer para que aquelas pessoas fossem abençoadas, aquelas pessoas fossem dirigidas de uma forma correta. O governo precisa ter essa atitude. O governante, quando ele assume o governo, ele precisa olhar para as pessoas, ele precisa ver qual que é a necessidade. E foi o que passou no coração, talvez, de Dario. Mas acontece que esses homens não estavam no mesmo espírito, eles não estavam no mesmo pensamento. Eles queriam poder, eles queriam aparecer, eles queriam ter influência e eles queriam tirar da frente tudo o que iria impedir. E foi o que aconteceu aqui. Só que quando Daniel ele é colocado sobre os 3 príncipes, sendo um dos principais, e isso por ação divina, porque é Deus que exalta, é Deus que humilha, é Deus que coloca, que levanta reis, e é Deus que abate reis, é Deus que dá a oportunidade para que a gente seja abençoado, é Deus que prospera, é Deus que abre as portas, é Deus que contempla o coração daquelas pessoas que têm intenção de fazer algo, e Deus exalta essas pessoas. Deus coloca essas pessoas em evidência para que elas sejam bajuladas, ou sejam adoradas, ou sejam honradas, não, mas para que essas pessoas possam brilhar como luz e usarem aquele dom que Deus deu para elas, de servir as outras pessoas e salvar e levar a palavra de Deus. Daniel, ali, os próprios inimigos reconheceram que não havia nada de errado na vida de Daniel. Não havia nada de errado. O versículo 4: os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. A palavra ocasião, a palavra negócio, eles tentaram encontrar alguma coisa em Daniel que eles pudessem acusar diante do rei, para que Daniel perdesse o seu cargo, perdesse o seu posto. Mas o texto diz que não acharam nada, porque Daniel era uma pessoa fiel. E a palavra original, fiel, aqui é aquela pessoa que você pode confiar. É aquela pessoa que é fiel, que ela não vai te decepcionar. A palavra original é exatamente essa. Uma pessoa digna de confiança. Você pode colocar ela nesse cargo, que ela não vai receber suborno. Você pode colocar o Daniel naquele cargo, que ele não vai agir de forma parcial, melhor dizendo. Ele não vai agir de forma parcial.
Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Daniel era fiel e ele foi colocado ali porque Deus permitiu. Deus permitiu, porque ele era uma pessoa fiel. E diz também que não se achava nele, no versículo 4, não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. E a palavra original aqui, vício, ele era uma pessoa que sempre estava alerta, que sempre estava pronta, que sempre estava sóbria. Ele não se envolvia com coisas que poderiam tirar o seu posicionamento diante de Deus. Ele sempre estava alerta, ele sempre estava pronto. Por quê? Porque ele buscava Deus, porque ele servia a Deus. Ele não deixava que a sua natureza humana, corrompida se manifestasse. De que forma? Orando 3 vezes por dia e buscando a Deus, como sempre ele fazia. Não se achou vício, não se achou culpa. E a palavra vício, a palavra culpa também significa algo que deteriora, algo que se estraga. Não havia isso em Daniel. Se nós não conservarmos os nossos alimentos, por exemplo, na geladeira, o que vai acontecer? Vai estragar, vai deteriorar. Por quê? Porque tem elementos, tem bactérias no ar, né? O oxigênio, a luz, o calor, né? As bactérias, tudo isso vai fazer com que o alimento se estrague. E o ser humano, nós, os cristãos também, nós precisamos ser conservados. Nós precisamos também ser guardados de elementos externos que podem fazer com que a gente também se corrompa, a gente também se estrague. Nós precisamos estar diante de Deus, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos evitar certos elementos externos, tomar cuidado com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente vê e com as coisas que a gente fala. Porque da mesma forma que o alimento ele perece, se ele não for conservado, o ser humano, o cristão, o homem de Deus, ele também começa a deteriorar, ele também começa a se deteriorar, ele também começa a se destruir, se ele não se guardar, se ele não se conservar. Nós precisamos, e a única maneira da gente se conservar, como é que a gente faz para a gente se conservar? Como é que a gente faz para a gente não estragar? Daniel, ele mostrava o que ele fazia. A Bíblia diz que quando Daniel ele chega até a Babilônia, quando era um jovem de 18 anos aproximadamente, Daniel ele propôs no seu coração, lá no capítulo 1, ele propôs no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia, não se contaminar com os alimentos, não se contaminar com as coisas que eram servidas na Babilônia. E nós estamos vivendo hoje num tempo onde muitas coisas estão querendo nos servir e essas coisas vêm para nos deteriorar, para nos estragar, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em atitudes, seja em conversas. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que a gente fala, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que a gente se reúne, nós precisamos tomar cuidado com certas conversas e com as coisas que a gente concorda e a gente participa, que as pessoas fazem, e a gente pode se deteriorar, a gente pode estragar. A palavra original aqui, desse versículo 4, é exatamente isso. Daniel não tinha culpa, não tinha nada em Daniel que o deteriorasse. Daniel se guardava. Daniel, assim como aquele alimento, ele se guardava e se guardava em Deus, para que ele não apodrecesse e não estragasse. Esses homens não puderam achar nada em Daniel. Esses homens, eles ficaram ali. É como se eles colocassem uma câmera filmando a vida de Daniel. É como se Daniel virasse ali um personagem do Big Brother, como se ele estivesse ali agora sendo visto por todo mundo. Será que ele vai pecar? Será que ele vai cair? E eles ficavam esperando. Eles colocaram cadeiras ali debaixo da casa de Daniel. Colocaram ali cadeiras, pegaram uma pipoquinha, ficaram comendo pipoca ali, olhando para a janela de Daniel, comendo pipoca, com o celular lá esperando para filmar. Agora eu vou filmar.
agora ele vai pecar, agora eu vou gravar, agora eu vou pegar e vou mandar para a rede social e todo mundo vai ver quem é esse Daniel. Eles fizeram o quê? Eles montaram vigília. Eles ficaram de guarda. Nós precisamos montar vigília para buscar a Deus. Nós precisamos ficar de guarda para servir a Deus. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas que estão fazendo vigília para ver se alguém cai. Estão fazendo vigília para ver se alguém se corrompe, para ver se alguém se pega. As coisas estão mudando. As pessoas querem saber o que outra pessoa está fazendo. Nós queremos saber o que os outros estão fazendo. Estamos tirando o foco de buscar a Deus. Não podemos perder tempo com essas coisas. Não podemos perder tempo com intrigas, perder tempo com mexericos, perder tempo com fofocas, com divisões. Eles estavam ali. Eles estavam esperando que Daniel cometesse alguma falha para que eles pudessem colocar nas redes sociais, para que eles pudessem levar lá para o rei e Daniel fosse destruído e Daniel fosse tirado. Por quê? Porque Daniel atrapalhava os seus planos. Eu quero viver a minha vida. Esses outros reis aqui, essas outras pessoas provavelmente eram desonestas. Eles já queriam criar alguma coisa ali para que eles tivessem o poder. Mas Daniel era um empecilho, porque Daniel era um homem que andava de acordo com a vontade de Deus e Daniel não se corrompia. Daniel, ele escolheu a boa escolha. Daniel fez a boa escolha. Daniel fez a boa escolha. Ele escolheu estar do lado de Deus. E toda vez que você faz essa escolha, você vai levantar na sua vida perseguidores. Você vai ter perseguidores. Você vai ter pessoas que vão se levantar contra você e vão tentar te derrubar, e vão tentar te desviar, e vão tentar fazer com que você perca o seu foco. É o que está acontecendo em muitos governos. Muitas pessoas estão entrando ali, muitas delas com boas intenções. Muitas delas, elas recebem o voto, e elas entram até muitas com boas intenções, mas aí quando vem esses sátrapas, quando vem esses governadores, quando vem essas pessoas que já fazem parte do sistema, essas pessoas que já têm vício, que já estão acostumadas a fazer coisa errada, que acham que é natural pegar uma verbazinha, desviar uma verbazinha, que é normal fazer um subornozinho, receber um subornozinho. Esse era o vício. E o que é o vício? É algo que você faz que é exagero, é algo que você faz constantemente, que você não consegue parar de fazer, aquilo vira comum. É comum eu desviar uma verba, é comum eu receber um suborno, é comum eu receber um dinheirozinho que ninguém está vendo. Esses homens já faziam parte do sistema, e eles sabiam como o sistema funcionava, eles sabiam como a máquina governamental funcionava, mas estava um homem ali que era diferente, mas estava um homem ali que procurava servir a Deus em integridade, mas estava um homem ali que teve uma grande experiência com Deus. 80 anos, ele conhecia Deus, não apenas de ouvir falar, mas ele tinha intimidade com o seu Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel sabia quem era o seu Deus, e ele não iria se vender. Ele não iria vender os seus dons, não iria vender os seus talentos para servir a si próprio. Daniel tinha isso em mente. Quem sabe não tem pessoas que estão procurando ocasião contra nós. Quem sabe não ficam lá pessoas observando as nossas atitudes. Será que realmente ele é cristão? Será que realmente ele é fiel? Vamos lá, vamos ficar filmando. Nós somos colocados na berlinda, nós somos vistos. A palavra de Deus diz que tem uma grande nuvem de testemunhas que estão vendo as nossas atitudes e os nossos atos, mesmo quando a gente está só na nossa casa, mesmo quando a gente está no nosso trabalho e ninguém está vendo. Pessoas estão esperando que a gente cometa alguma falha, estão esperando que a gente cometa algum erro, para depois colocar na rede social. Olha lá o crente, olha lá o cristão, olha lá aquele que diz que serve a Deus, olha lá aquele que diz que é fiel. Olha o que ele está fazendo, olha a verba que ele desviou, olha o suborno que ele recebeu, olha aquilo que ele está fazendo, olha as coisas erradas. Nós estamos sendo colocados em evidência, assim como Daniel. E aí eles resolveram assinar uma lei. Por quê? Porque eles não pegavam nada, Daniel não cometia nenhum erro, Daniel não fazia nada de errado. E aí eles
criar uma lei, vamos criar alguma coisa, porque esse Daniel, ele é fiel, esse Daniel, ele não tem vício. Versículo 4, na minha versão diz: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Estão tentando procurar achar ocasião contra a igreja, achar ocasião contra nós. E infelizmente, irmãos, estão achando muitas ocasiões contra a igreja. Infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas estão dando mau testemunho. Infelizmente, muitas pessoas estão se vendendo. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o seu foco. Muitas pessoas não estão tendo o mesmo comportamento e atitude de Daniel. Quando vem a prova, quando vem a escassez, quando vem a tribulação, ela não aguenta, ela não suporta. Muitos estão perdendo a sua posição, estão se dobrando. Nós precisamos fazer como Daniel. Nós precisamos dar bom testemunho às pessoas lá fora e às pessoas que conhecem a nós, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Eles precisam olhar para nós e ver que nós damos bom testemunho. Mas infelizmente não é o que está acontecendo em muitos lugares. Hoje em dia estão acontecendo disputas. Hoje em dia há disputas, há batalhas, há brigas, há guerras. Coisas que deveriam ficar apenas no mundo estão entrando na igreja. A sensualidade, a vaidade, a prostituição, o adultério e coisas malignas e ruins estão entrando na igreja. Mas Daniel, ele tinha o espírito excelente. Olha o que diz o texto, versículo 3. Olha o que nós precisamos ter. O mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes. O que é se distinguir? Ele apareceu, ele mostrou que ele era diferente. Ele mostrou que tinha algo na vida dele que era diferente. Daniel não concordava com as coisas erradas. E a palavra diz aqui no versículo 3, porque nele havia um espírito excelente. Quem tem um espírito excelente? A palavra original aqui é a palavra fuá, que também se refere à mente. A mente excelente. O que é ter uma mente excelente? Uma pessoa que tem uma mente excelente é uma pessoa que percebe as coisas. Uma pessoa que tem a mente excelente é uma pessoa que entende as coisas, ela tem discernimento. Uma pessoa que tem a mente excelente, o espírito excelente, ela sente as coisas, ela sabe julgar todas as coisas, ela não é pega desprevenida, ela sabe determinar o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que tem um espírito excelente, ela não é pega de surpresa, ela conhece as coisas espirituais. É uma pessoa espiritual, é uma pessoa que está pronta, que não é pega de surpresa, ela sabe reconhecer o que é bom e ela despreza o que é mal. Isso é ter um espírito excelente, mente excelente, que anda sóbrio, que anda de forma calma. Hoje as pessoas elas perdem a paciência por qualquer motivo. Hoje as pessoas elas perdem a paz por qualquer motivo. Uma pessoa que tem um espírito excelente, ela é calma, ela é imparcial, ela não trata com parcialidade, ela não faz acepção de pessoas. Uma pessoa que tem um espírito excelente, ele não trata o rico diferente do pobre só porque o rico tem dinheiro. Uma pessoa que tem um espírito excelente, ela trata todos iguais, ela perdoa, ela é afrontada, mas ela perdoa. Uma pessoa que tem um espírito excelente, a visão dela está no céu. Uma pessoa que tem um espírito excelente, a visão dela está na cidade santa, está em Deus. Uma pessoa que tem a mente excelente, ela está esperando a volta de Jesus. Nós precisamos ter a nossa mente excelente, porque Daniel ele estava ali na Pérsia nesse momento, mas ele sabia que ele não pertencia àquele lugar. Ele estava por pouco tempo, ele estava de passagem, ele não via a hora de voltar para Jerusalém, ele não via a hora de ir para a Nova Jerusalém, não aquela Jerusalém que foi destruída, não aquela Jerusalém que foi idólatra, que adorou outros deuses, mas Daniel, ele entendia que logo ele estaria na Nova Jerusalém. E ele estava procurando manter a sua mente sã, a sua mente em Deus. Daniel sabia, talvez no coração de Daniel, ele até entendia que ele não voltaria para Jerusalém física.
Daniel morreu na Pérsia, ou se ele morreu na Babilônia. Nós não sabemos se Daniel voltou para Jerusalém destruir. Provavelmente não, porque Deus colocou no coração de Daniel: Daniel, eu já preparei a nova Jerusalém. Você não vai voltar para aquela que foi destruída, porque a nova Jerusalém, ela é celestial, ela é espiritual, e lá não vai ter idolatria, lá não vai ter divisão, lá não vai ter essas coisas, essas corrupções, essa mente vazia que as pessoas têm, que pensam apenas aqui embaixo, que pensam apenas nas coisas aqui desta vida. Daniel sabia que logo ele iria para a nova Jerusalém. Deus prometeu que Daniel só ficaria por volta de 70 anos na Babilônia. E provavelmente isso se cumpriu, porque Daniel morreu aproximadamente com 88, quase 90 anos. Ele chegou ali com 18, e aqui aproximadamente ele tinha por volta de 80 anos. Faltavam alguns anos para que Daniel morresse. Faltavam alguns anos para que Daniel fosse voltasse para Jerusalém, mas não para aquela que ficou no passado, mas para a nova Jerusalém que estava preparada. A nossa motivação tem que ser essa, irmãos. A nossa motivação é que a gente está aqui por pouco tempo. Nós estamos aqui por pouco tempo. Nós estamos aqui de passagem. Logo a gente vai ser chamado para a nova Canaã. Logo a gente vai ser chamado para a nova Jerusalém, que é onde é o nosso lugar, que já está preparado. Uma cidade que não precisa de muros, uma cidade que não precisa de vigia, porque o próprio Deus, Ele será o muro, Ele será a vigia. Nós precisamos pensar nisso. Daniel tinha esse pensamento. Daniel ia receber essas honras. Daniel foi colocado como terceiro na Pérsia. Daniel foi honrado, mas ele não se corrompeu. Ele continuou crendo que a nação dele, que o país dele ficava na Nova Jerusalém, ficava no céu, não era na Pérsia. E nós precisamos ter esse mesmo comportamento de Daniel, tomar cuidado para que o nosso coração ele não se envolva com as coisas deste mundo a tal ponto que a gente não queira mais sair da Pérsia, não queira mais sair da Babilônia. Tem muita gente que já se acostumou com a Pérsia, tem muita gente que já se acostumou com a Babilônia, tem muita gente que já se acostumou com as coisas desta vida e se esqueceu que Deus já preparou uma cidade celestial, uma cidade onde habitarão pessoas santas, pessoas que andam diante de Deus. Esse é o que tem mente excelente, mente pronta. E aí continuando, versículo 5. Esses homens, eles não acharam nada para acusar Daniel. Daniel continuava na sua integridade, ele se distinguia, ele tinha pensamentos elevados, ele tinha atitudes elevadas, os planos de Daniel eram elevados, ele olhava para o alto, ele deixava as brigas, as discussões, as disputas desnecessárias. Ele não era vazio, ele conhecia o seu Deus, mas a palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes por dia, e o Senhor o coloca em posição de honra. Nós precisamos também fazer como Daniel, no sentido de nos preparar quando Deus nos colocar em algum lugar aonde a gente vai exercer certa autoridade. Nós precisamos também nos preparar, porque as pessoas vão olhar para nós, as pessoas vão procurar em nós ocasião para nos derrubar. Por isso nós precisamos nos preparar, nós precisamos orar. Daniel sabia que se ele parasse de orar, ele não teria condições de continuar. Daniel não estava preocupado com esse decreto que o rei assinou. Daniel não estava preocupado com os leões. Daniel não estava preocupado se ia ser jogado para os leões. Daniel estava preocupado se ele iria perder o chamado que Deus deu para ele. Daniel não estava preocupado em ser destruído pelos leões. Daniel estava preocupado em estar diante do seu Deus, independente da situação. E ele continuava estudando, ele continuava se preparando, ele continuava orando, ele continuava se capacitando. Não acharam ocasião em Daniel. Ele era um homem isento, ele era imparcial, ele não tinha interesse pelas coisas desta vida. O objetivo de Daniel era ser conforme aquilo que
Deus queria que ele fosse. Não agia por emoção, mas era racional. Não tinha uma autoestima exagerada. Hoje os governos, hoje as pessoas têm uma autoestima tão exagerada. É bom ter certa autoestima, é bom ter um certo amor próprio, mas isso não pode ser exagerado a tal ponto de eu só olhar para mim e eu virar o meu Deus e achar que eu sou o meu Deus. É bom ter uma certa autoestima, porque aí eu aprendo a evitar algumas situações, mas isso não pode ser exagerado. Olha só o que diz a palavra acerca disso. Abre lá em Mateus, capítulo 16. As pessoas estão fazendo de si os seus próprios deuses, mas olha o que a igreja foi chamada a fazer. Lá em Mateus 16. Mateus 16, versículo 25. Acompanhe comigo, Mateus 16, 25. Olha só o que diz o texto. Presta atenção, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Em outras palavras, aquele que se preocupar apenas com a sua própria vida, aquele que se preocupar apenas consigo mesmo, esse vai perder a sua vida. Não adianta eu querer guardar. Não adianta eu olhar só para mim como se eu fosse a pessoa mais importante, como se outros dependessem de mim, eu sou muito importante. Não adianta eu querer guardar a minha vida. Eu preciso, e muitas vezes, me colocar no sapato de outra pessoa, me se preocupar com outras pessoas, e principalmente, se eu tiver que entregar a minha vida em prol do Evangelho, se eu tiver que entregar a minha vida como sacrifício a Cristo, eu farei, porque foi isso que ele fez. Daniel teve essa atitude. A preocupação de Daniel não era os leões da Pérsia, a preocupação de Daniel era com o Todo-Poderoso, era com Deus Todo-Poderoso. Ele não queria ser rejeitado por Deus, ele não queria ser desaprovado. Importa ser jogado para os leões, mas ser aprovado por Deus. Do que adianta eu ficar aqui na Pérsia, usufruindo dessas bênçãos, usufruindo dessas coisas, e ser desaprovado por Deus? Que adianta? Que adianta? A palavra de Deus diz que adianta eu ganhar o mundo inteiro e depois perder a minha alma. O que adianta? O que eu vou dar? O que eu vou dar em resgate da minha alma? É muito caro, não tem como pagar. O único preço que foi pago pela minha alma foi pago por Cristo lá na cruz, e o sangue dele escorreu. Esse foi o preço pago. O próprio Filho de Deus teve que morrer, para vocês entenderem como uma alma é cara. Muitas pessoas estão conquistando muitas coisas nesta vida, mas mal sabem elas que a sua alma está perdida, e elas precisam despertar, precisam acordar, inclusive dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Daniel, ele temia mais o que Deus podia fazer do que aqueles leões, do que aqueles homens. A palavra de Deus diz também: não se preocupe com as pessoas que podem matar o seu corpo e depois não podem fazer mais nada. Se preocupe com aquele que depois que matar o seu corpo tem poder para lançar a sua alma no inferno. É com esse que você tem que temer, é desse que você tem que temer, é desse que você tem que tremer, e você tem que se humilhar com o nosso Deus Todo-Poderoso. As pessoas estão preocupadas em perder as coisas aqui desta vida, mas mal sabem elas que elas já perderam com Deus o que é mais sagrado, o que é mais caro, que é a sua salvação. Nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Daniel sabia que ele estava de passagem na Pérsia, ele não ficaria para sempre, e ele não se importou. E aí esses homens foram até o rei Dario, e eles chegaram lá dizendo, versículo 6, ó rei Dario, vive eternamente. Olha a astúcia desses homens. Eles já chegaram lá para o rei, aqueles bajuladores lá no governo, que sempre tem. Todo governo tem os seus bajuladores, aquelas pessoas que ficam ali para ver se cai alguma coisa, alguma migalha da mesa lá do imperador, do presidente, seja o que for, elas ficam ali esperando. São os bajuladores, mas na verdade são pessoas egoístas, são pessoas que querem poder, são pessoas que querem aparecer. Esses homens chegaram até Dario
Dario e usaram algo que Dario e todo o governo tem de fraco, que é o orgulho. Eles disseram para Dario: ó rei, vive eternamente. Na minha versão está assim, no versículo 6: ó rei Dario, vive eternamente. Em outras palavras, Dario, você nunca vai morrer. E qual é o rei que não queria isso? Qual era o governador que não queria isso? Qual era o presidente que não queria isso? Não queria perder o poder, não queria perder as regalias, não queria perder a influência que ele tinha. E eles chegam diante do rei Dario: ó rei Dario, vive eternamente. E eles dizem no versículo 7: todos os príncipes do reino, ou seja, já era uma coisa unânime. Dario, é como se Dario ficasse sem saída. Olha, rei Dario, todos os príncipes do reino, sem exceção, todo mundo, foi feita uma votação e foi unânime. Foi unânime. Os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, e aí você pode incluir aí vereador, você pode incluir aí fiscal, você pode incluir aí toda essa corja que está envolvida. Capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só, chegaram lá os príncipes, os governadores, os capitães, os prefeitos, os vereadores, aquele povo que trabalha na Câmara, aquele povo que gosta de receber uma verbazinha, né, que gosta de receber um dinheirozinho por fora, se reuniu aí e foi falar lá com o Dario: olha, nós tivemos um conselho aqui e foi unânime. É mentira, mas eles estavam criando o que? Uma cilada. É uma cilada. Eles já disseram: foi unânime, todo mundo concordou, rei, então o senhor tem que concordar também. Eles já chegaram lá, já intimando o rei: se o senhor não concordar com essa lei, o senhor vai ter problemas com os reis, com os príncipes, com os governadores, com os sátrapas. É a mesma coisa que acontece na politicagem hoje. As pessoas procuram ali concílios, procuram panelinhas, procuram ali envolvimentos para criarem leis para se beneficiar. Já viu isso? O governo, os políticos, eles criam leis para beneficiar a si próprios. Eles aumentam mandatos, eles aumentam seus próprios salários, eles aumentam as suas verbas, eles aumentam a sua influência, eles contratam pessoas para trabalhar em seus gabinetes, eles estão preocupados com a sua posição e não estão preocupados com as pessoas, com aquilo que eles podem fazer para as pessoas. E eles chegam até o rei Dario, que gostou dessa palavra: rei Dario, vive eternamente. Qual é o presidente que não quer viver eternamente no poder? Qual é o governador que não quer viver eternamente no poder? E eles chegaram: olha, rei Dario, se você não assinar essa lei, você não vai viver eternamente. É como se tivesse sido feita uma ameaça. Fizeram uma ameaça entre linhas: se o senhor não assinar essa lei, você não vai viver eternamente. Entendeu o que a gente quis dizer? Né? Então eles chegaram ali e o rei Dario ficou meio que sem saída. E também movido por orgulho. Nossa, é verdade, eu sou Deus. As pessoas não têm que ficar orando para outros deuses. As pessoas não têm que ficar fazendo pedido para outros homens. Elas têm que falar comigo. Eu sou a autoridade. Né? Aquilo mexeu com o seu ego de rei. Aquilo mexeu com o seu ego de governador, porque o poder pertence a Deus e o ser humano que está envolvido com o poder, ele se corrompe, porque o poder pertence a Cristo. Todos os príncipes do reino, versículo 7, todos, sem exceção, os prefeitos, não tinha nenhum ali, nenhum que assinou contra, todos eles estavam concuminados, haviam já feito ali um conchavo. Os príncipes, os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores, aquele vereadorzinho lá que eu votei nele, que eu dei o meu voto em confiança, estava lá também. Tomavam um conselho a fim de estabelecerem um edito e de fizerem firme este mandamento, que ninguém mais podia orar para outro Deus durante 30 dias. Você já pensou? Você já pensou se for criada uma lei nesse país, aonde você não pode você não pode mais orar durante 30 dias? Já pensou se criarem algumas leis lá em Brasília que a gente não pode mais se reunir nas igrejas? Hoje em dia as pessoas não vão, elas têm liberdade para ir, não vão, mas quando elas quiserem ir, elas não vão ter liberdade
liberdade para isso, e elas vão sentir falta. Elas vão sentir falta quando assinarem essas leis. Daniel, ele orava 3 vezes por dia, e conforme o costume dele, ele abria janelas e ele orava em direção de Jerusalém, porque o pensamento dele estava lá em Jerusalém, o pensamento dele não estava na Pérsia, o pensamento dele não estava nas regalias que ele estava ganhando no governo. Ah, se nós tivéssemos governantes assim, ah, se nós tivéssemos políticos assim, que pensassem dessa forma. Eu estou aqui para ajudar as pessoas, mas o meu lugar não é aqui, eu sou apenas um servidor. Por isso que existe lá aquele cargo, aquela função, servidor público. Para que serve um servidor público? A própria palavra diz: para servir as pessoas, para servir o público. Mas esses homens, eles estão transformando esse serviço em autosserviço. Eles apacentam a si mesmos, eles se servem a si mesmos, eles viajam nos melhores aviões, eles se hospedam nos melhores hotéis, eles comem nos melhores restaurantes, eles usam a verba que era para ser usada em favor dos pobres, das viúvas e das pessoas que precisam de algo, eles usam para si próprios. Infelizmente está acontecendo também dentro de muitos ministérios, pastores e líderes que estão se apacentando a si mesmos e não estão procurando apacentar a igreja. E aí eles foram lá, e o rei concordou, o rei nem esperou, o rei sentiu que aquilo era bom, o rei achou que aquilo seria bom para ele, ia massagear o seu ego, ele concordou, e aquela lei foi assinada. E no versículo 10, olha só, versículo 10, quando Daniel, ele abre o jornal, não é que tem mais jornal hoje, mas quando Daniel, ele vê a notícia, lei é assinada em Brasília. Olha só, igreja, presta atenção aqui. Uma lei foi assinada lá em Brasília. Você está lá na sua casa, tranquilo, trabalhando, aí você abre lá o computador e aparece: é assinado lá em Brasília. Não pode mais orar durante 30 dias. Não pode mais ir na igreja durante 30 dias. Não pode mais fazer petição nenhuma para Deus durante 30 dias. Não pode mais jejuar durante 30 dias. Foi assinada essa lei em Brasília. O que será que a gente vai fazer? Será que a gente vai ficar com medo? Será que a gente vai ficar com medo dos leões? Será que a gente vai ficar com medo de ser jogado para os leões e perder as nossas coisas? Será que a gente vai ficar com medo de ser perseguido? Daniel, a palavra de Deus diz lá no versículo 10: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, quando a lei estava assinada, ele entrou na sua casa e se escondeu. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Daniel entrou na sua casa e se escondeu debaixo da cama. Foi isso que ele fez? A palavra de Deus diz: Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, ou seja, virado para Jerusalém. Daniel fechou a janela. Deixa eu fechar a janela, né? Que agora foi assinada a lei. Daniel fechou a janela. A palavra de Deus diz: 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Glória a Deus, ele dava graças, ele agradecia a Deus. A mesma coisa que ele fazia antes da lei, Daniel continuou fazendo do mesmo jeito. Aquele homem que teve tantas experiências com Deus, e a gente só tem essa atitude quando a gente tem experiência com Deus. A gente só continua sendo fiel quando a gente conhece o nosso Deus que é fiel. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, tem muitas pessoas que julgam ter conhecimento de Deus, mas quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, elas não aguentam, elas não suportam, elas se escondem e ficam com medo das ameaças. Daniel continuou orando. Daniel sabia que ele já estava, que a morte dele já estava decretada. De qualquer maneira, ele não iria ficar mais ali. Se Deus viesse para buscá-lo, ele estava pronto. A mesma coisa a igreja precisa despertar nesse sentido. Ainda que sejam assinadas leis, nós precisamos já estar prontos, porque a qualquer momento a gente vai ser levado embora. Se a gente não morrer, a gente vai ser arrebatado, alguma coisa vai acontecer, mas nós não pertencemos à Pérsia,
nós precisamos entender que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é em Jerusalém. Daniel, quando soube, continuou orando, continuou se colocando de joelhos, continuou agradecendo a Deus. Daniel não murmurou. O texto diz que ele dava graças, ele agradecia. Obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Abriu. Eu imagino aqueles homens ali, comendo pipoca debaixo ali da janela de Daniel, filmando, fazendo selfie, né? Fazendo selfie, para pegar o Daniel orando. E aí eles viram o quê? Aquilo que Daniel sempre fazia, porque ele temia a Deus. Importa mais temer a Deus do que os homens, importa mais obedecer a Deus do que os homens, importa mais fazer aquilo que é da vontade de Deus do que é da vontade dos homens. Essa lei eu não posso seguir, eu preciso ser fiel às leis. A Bíblia Sagrada diz que eu preciso ser fiel nos contratos, que eu preciso obedecer a lei. A Bíblia diz que eu preciso guardar a lei que os homens assinam. Mas quando é uma lei que vai contra a minha fé, quando é uma lei que vai acima do meu Deus, aí eu não vou guardar, porque importa mais a temer a Deus do que temer os homens. Daniel continuou orando. Então aqueles homens foram felizes e contentes, como se eles estivessem já. Eles pegaram Daniel, eles tentaram procurar ocasião em Daniel, mas eles não acharam nenhuma ocasião. Quando eles viram aquilo, eles ficaram felizes e contentes. E eles foram correr lá o rei. Olha, rei. Lá no versículo, eu estou lá no versículo 13, versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: olha só aquelas pessoas que tentam esperar você numa falha, que tenta pegar você numa falha, que tenta pegar você desprevenido, que tenta inventar alguma situação para que você seja destruído. Nós vivemos a mesma coisa, queridos, a mesma coisa que Daniel vive. Nós vivemos também. As pessoas estão sempre esperando a ocasião para nos denunciar. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. Ora, o que eles esperavam? Era um homem de Deus. Uma pessoa de Deus faz o quê? Ela ora. Uma pessoa que acredita em Deus, ela faz o quê? Ela ora. Se você não está orando, que Deus é esse que você acredita? Daniel estava fazendo aquilo que ele deveria fazer: orar, suplicar e agradecer. São esses três pilares, são essas três coisas que você precisa fazer quando você ora: orar, agradecer e clamar e jejuar e se consagrar. Nós precisamos suplicar o quê? É pedir, é implorar, orar, suplicar e agradecer. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O rei apenas concordou com a lei que ele já tinha assinado. Parece que Daniel ficou sem saída. Parece que o mal iria triunfar sobre o bem. Parece que a igreja agora ia ser destruída. Agora eu peguei aqueles crentes, agora eu peguei aqueles cristãos, agora eu vou destruir aquela igreja, agora eu levantei, agora eu tenho alguma coisa. Porque se eles não conseguem tirar-nos diante de Deus, eles vão criar leis para que a gente possa ser pego na nossa lei, que é a lei de Deus. E aí, continuando, respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos meus. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá. Ou seja, eles fizeram questão de apontar para o rei o lado que na visão deles era o lado inferior de Daniel. Eles não falaram de Daniel: olha, aquele homem que tem sabedoria, aquele homem que decifrou enigmas, aquele homem que livrou a Babilônia, aquele homem que foi usado poderosamente por Deus no passado, aquele homem que deu interpretação do sonho de Nabucodonosor, aquele homem que tem o Espírito dos deuses santos. Eles não quiseram olhar esse lado. A mesma coisa acontece hoje. As pessoas não olham que a gente ora por elas. As pessoas não olham que a gente intercede por elas. As pessoas não entendem que a igreja está aqui para conservar este mundo, para que este mundo não apodreça.
A função da igreja é conservar este mundo. As pessoas não olham por esse lado. As pessoas não olham as coisas positivas que você faz. As pessoas não olham as coisas boas que a gente faz. Elas sempre procuram olhar para as coisas negativas. Elas sempre procuram olhar as coisas erradas. Elas sempre procuram olhar os defeitos. E a mesma coisa fizeram com Daniel. Esse Daniel aí, que é um transportado, que veio lá de Judá, aquela cidade que só fazia rebelião. Esse homem aí, ele veio de lá. Quiseram apontar o passado de Daniel, e muitas vezes acontece também conosco. As pessoas querem apontar para nós o nosso passado. Ah, mas você fez isso. Ah, você falando de Jesus, você pregando, mas olha o que você fez no passado, olha quem você foi no passado. As pessoas não aceitam que a gente é mudado, as pessoas não aceitam que a gente é transformado, as pessoas não aceitam que a gente é nova criatura. Daniel foi usado tanto por Deus, e eles foram testemunhas disso, mas eles quiseram frisar o lado negativo. E muitas vezes fazem isso conosco, querem frisar apenas o lado negativo. E responderam diante do rei Daniel, que eram os transportados de Judá, ou seja, um escravo: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Será que nós fazemos oração 3 vezes por dia? Será que pelo menos uma vez por dia? Será que pelo menos 1 hora por dia? Será que pelo menos alguns minutos por dia a gente fala com Deus? A gente não é governador, a gente não cuida de províncias, a gente não está tão ocupado quanto este homem estava. Não estava na sua terra, estava numa terra estrangeira, tinha saudades da sua terra, mas mesmo assim ele fazia questão de orar 3 vezes por dia. E pior, diante de uma lei que acabou de ser assinada, que não podia fazer. Imagina nós, quando assinarem essa lei. Se hoje tem cristão que não faz, que não tem lei nenhuma, que pode fazer até na praça se quiser. Se você quiser orar aqui na rua de joelho, você pode orar que não vai acontecer nada. No máximo que pode acontecer é alguém chamar você de fanático. Mas aqui vai chegar um tempo aonde não poderemos mais orar, aonde não poderemos mais pregar a palavra, aonde não poderemos mais falar de Jesus, porque seremos perseguidos. E aí aqueles crentes, aqueles cristãos, aqueles pseudo-cristãos, aqueles pseudo-servos de Deus, eles vão querer fazer, mas não vão poder. E aí vai ser tarde demais. Ouvindo então o versículo 14, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. Olha só que o rei, olha a reação de Dario. Ele conhecia quem era Daniel, ele sabia que Daniel era um homem fiel, era um homem de confiança. A palavra que a gente leu lá no começo, Daniel era fiel, ele não tinha vício, ele não tinha culpa. Qual é o governo que não quer ter uma pessoa de confiança como seu governado para colocar ali, para representá-lo? Qual é o líder que não quer ter alguém de confiança, em que ele possa contar, que não vai roubá-lo, que não vai desviar verba, que não vai ser corrupto, que não vai se corromper, que não vai se degenerar como aquele alimento que não está armazenado. O rei sabia de tudo isso, e o rei sentiu muito, porque ele precisava de pessoas de confiança. Nós precisamos de pessoas de confiança, nós precisamos de pessoas fiéis, pessoas que fazem aquilo que elas devem fazer, e Deus principalmente, Ele procura os fiéis da terra. A palavra de Deus diz que Deus procura os fiéis da terra para abençoar. Deus procura homens de confiança para entregar talentos. Deus procura homens de confiança para entregar dons. Deus procura homens de confiança para usá-los, para serem um diferencial. Deus procura pessoas de confiança nessa terra. Mas onde estão essas pessoas? Elas estão se banqueteando com os banquetes da Pérsia. Elas estão se dobrando aos deuses, estão se dobrando às coisas dessa vida, às negociatas, às corrupções, às verbazinhas, ao dinheiro ilícito. Elas estão se vendendo, muitos estão se vendendo, mas Deus procura os fiéis da terra. Deus procura pessoas que Ele possa confiar e possa usar poderosamente. E Deus vai usar, e Deus já tem levantado, e Deus tem levantado pessoas, e Deus vai levantar pessoas, e essas pessoas serão referência. Essas pessoas serão referencial neste mundo.
Não fique preocupado com as pequenas coisas, porque o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer grandes coisas, porque o Senhor procura os fiéis da terra para depositar neles talento, em nome de Jesus. E aqueles homens foram juntos ao rei. Olha só, olha a cambada, olha a corja, a cambada, que não tinha tempo de governar, que não tinha tempo de cuidar do pobre, que não tinha tempo de orar, que não estava nem preocupado com as províncias. As províncias estavam lá largadas, eles foram chamados para cuidar das províncias, eles foram chamados para cuidar lá dos estados, eles foram chamados para cuidar das cidades. E eles estavam fazendo o quê? Aquela corja, eles estavam todos no seu grupinho. Vamos tentar ver se ele faz alguma coisa errada. Vamos bolar alguma coisa para ver se ele cai. Vamos bolar alguma coisa para ver se ele peca. As pessoas hoje estão mais preocupadas em ver quem vai cair. As pessoas estão mais preocupadas para ver quem é que vai pecar, do que fazer aquilo que elas precisam fazer, que é orar, que é cuidar, que é pastorear, que é levar a palavra, que é dar uma direção, que é ser luz, que é ser sal nessa terra. Essa é a função da igreja, essa é a função do povo de Deus. A corjinha, aquele grupozinho que foi honrado, que recebeu ali a oportunidade de governar, aqueles sátrapas, aqueles governadores, que quando chega a época das eleições, abrem aqueles sorrisos amarelos nos pôsteres, mas depois que ganha o poder, depois que se assenta lá no seu gabinete, começa a ser servido, começa a almoçar em restaurantes finos, se hospedar em hotéis caros, 5 estrelas, essa corjinha, que na hora que vai receber o voto, dá um sorrisinho amarelo, e a gente vai lá fazer campanha para eles, e a gente vai lá ser cúmplice, fazer aquilo que eles estão fazendo lá, sem querer generalizar. Creio que Deus também tem pessoas de Deus lá, mas é difícil, porque o poder corrompe. Cadê os outros judeus? Só tinha Daniel. Cadê os outros também que estavam ali para ser diferentes, para fazer a diferença? Deus coloca a gente na Babilônia, não para que a gente aproveite os prazeres lá, mas para que a gente brilhe como luz, como sal, que a gente seja usado como instrumento. Então aqueles homens foram juntos ao rei. Olha o corjinho. Aquele Daniel lá, que veio lá, escravo, ele não faz caso da tua lei. E aí o rei sentiu o quê? Peso. Ele sentiu o peso. E aí o rei tentou, a palavra de Deus diz aqui, que o rei, ele se esforçou durante todo aquele dia para tentar livrar a Daniel, porque ele sabia quem era Daniel. Ele se esforçou para livrar a Daniel. Mas aí chegou de novo aquela corjinha e insistiu de novo: olha, rei, você não vai fazer o que você mandou fazer, você já assinou a lei. O Daniel tinha que ser jogado lá na cova dos leões. E aí o rei, ele ficou tão pressionado, versículo 16, que ele deu a ordem: tá bom, então o rei ordenou que trouxessem o Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até os governos eles reconhecem quem serve a Deus. Até os nossos inimigos, até as pessoas que estão no poder, elas reconhecem quem serve a Deus e quem não serve. Dario reconhecia que Daniel servia a Deus continuamente. Dario sabia disso. As pessoas sabem se nós servimos a Deus ou não. As pessoas sabem se nós somos fiéis ou não. As pessoas sabem a nossa conduta, porque elas ficam lá vigiando, olhando, contemplando o que a gente está fazendo. Foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, para que Daniel não tentasse fugir, como se Daniel estivesse preocupado com aqueles leões. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus dentes. Versículo 17. Para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. E a palavra de Deus diz que Daniel, depois o rei não conseguiu mais dormir. O rei ficou sem sono. O rei ficou triste. O rei não queria mais comer. O rei fez jejum. O rei não queria mais ouvir música. O rei não queria mais ouvir instrumentos, porque ele sabia que algo precioso que ele estava perdendo. Irmãos, vai chegar uma época que as pessoas vão pensar: por que eu não fui na igreja? Por que eu não orei mais? Por que eu não busquei mais a Deus? Por que eu não fui mais fiel? As pessoas vão sentir falta disso.
As pessoas vão sentir falta de um lugar aonde elas podiam ouvir a palavra de Deus, elas vão sentir falta, mas aí vai ser tarde demais, porque o Daniel está lá na cova dos leões. Os cristãos vão ser arrebatados, eles vão ser protegidos, eles vão ser guardados. Daniel estava mais seguro entre os leões do que entre aqueles governantes que eram carniceiros, que estavam esperando a sua morte. Daniel estava mais, olha só que ironia, Daniel estava no lugar onde ele estava mais protegido, que era entre aqueles animais irracionais, que não tinham essa maldade, que não faziam conchavos, que não se juntavam para maquinar o mal, que não se juntavam para receber verba desviada, que não se juntavam. Aqueles leões eram animais irracionais que eles só agiam por instinto, eles comiam porque estavam com fome, e não porque eram devoradores, não eram carniceiros, não estavam querendo devorar, não como políticos, governadores, presidentes, sátrapas, esses homens aqui, eles queriam devorar as pessoas. Esses eram os verdadeiros leões, os verdadeiros lobos, como diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esses eram os verdadeiros ladrões, os verdadeiros devoradores de homens. Daniel estava num lugar seguro, estava entre os leões, que era a criação de Deus. E como Deus tem poder sobre a sua criação, Deus enviou um anjo ali, e o anjo não permitiu que aqueles leões devorassem a Daniel. Daniel estava no melhor lugar que ele poderia estar. Tem muita gente que está querendo fazer conchavo com esses ladrões aí, fazer conchavos com essas pessoas, achando que elas vão estar seguras. Melhor é ser jogado para o leão, irmão. Melhor é ser jogado na cova dos leões do que fazer conchavos com pessoas que estão lá abandonadas. E pela manhã cedo, versículo 19, já estou encerrando. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O versículo 18 diz que o rei jejuou a noite toda. O ímpio fazer jejum. Já pensou uma coisa dessa? Tem gente que é cristão e não faz jejum. Tem gente que conhece a Deus e não faz jejum. Fala, Deus. O rei dirigiu, o rei que era o ímpio, que não conhecia Deus, ele fez jejum. Fez jejum para que Daniel não perecesse. Olha, irmão, a palavra de Deus diz: e se vocês não fizerem, as pedras vão fazer. Certa vez, quando Jesus estava chegando lá em Jerusalém, e ele começou a ser aclamado, e os discípulos pegaram folhas de palmeira, e eles começaram a adorar a Jesus, e eles começaram a dizer: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Aqueles judeus, quando viram aquilo, eles repreenderam aqueles homens, eles repreenderam a Jesus, dizendo: olha o que eles estão dizendo, olha o que eles estão falando, estão te adorando como se você fosse Deus. E aí Jesus olha para eles e diz: se eles não fizerem, as pedras vão fazer. Se nós não jejuarmos, o ímpio vai jejuar. Olha só, Dario, que era o ímpio, que não ia para a igreja, que não conhecia a Bíblia, ele jejuou por Daniel. Que vergonha um texto desse, que vergonha eu ler um texto desse. Um homem que não conhecia Deus, um homem que jejua por um servo de Deus. Oh glória! Falando o rei disse, versículo 16, triste, jejuou e ficou triste. Tem gente que jejua e fica feliz, acha que jejum é brincadeira. Eu vou jejuar no Facebook, eu vou jejuar no Instagram, eu vou jejuar de falar palavrão, vou ficar um dia sem falar palavrão. Tem pessoa que inventa tanto jejum, mas não é esse o jejum bíblico. O Deus a quem continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra. Desculpa, lá no versículo 20. Chegando a cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E Daniel foi livrado. Daniel foi livrado. Olha só, os leões irracionais, os animais irracionais, receberam uma ordem e cumpriram, mas aqueles homens lá, supostamente irracionais, eles não conseguiam manter a sua boca fechada.
E os leões, Deus fez com que as suas bocas fossem fechadas, e o servo de Deus foi poupado. Então muito se alegrou o rei, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões estavam famintos. Quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos, porque todo aquele que se levanta contra o servo de Deus será destruído. Todo aquele que se levanta contra o ungido de Deus será destruído. Da mesma forma que eles intentaram, como eles não cuidaram das outras mulheres que pertenciam às pessoas pobres, humildes, como eles não deram atenção àquelas crianças das províncias, como eles não deram atenção para aquelas pessoas que eles tinham que cuidar, as suas próprias mulheres e os seus próprios filhos foram destruídos. Porque Deus é juiz, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Que tenhamos esse mesmo comportamento de Daniel, que tenhamos essa mesma atitude de Daniel, que mesmo diante de leis contrárias, que mesmo diante de toda a probabilidade, Daniel não se deixou levar. Daniel temeu a Deus e não temeu os homens. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fica de pé.